Bom, turma, então esse é um curso, né, de formação para vocês, personal trainers, fornecido pela Link Fit Education. Então, nós vamos iniciar a unidade 1, nós vamos falar sobre o que é a profissão personal trainer, né? Esse termo aí, treinador pessoal, o que é importante a gente começar a entender com relação aos aspectos desse atendimento, tá? De uma forma geral, para quem já trabalha com treinamento físico, talvez isso vai ser um pouco maçante, mas eu peço para que vocês, muito pelo contrário, fiquem aqui comigo e também, assim, na medida do possível, entrem, assim, para contribuir com a aula, que eu acho que isso vai ser muito importante para quem ainda não está, né, atuando na aula aí de personal trainer, tá certo? Turma, então vamos lá. De uma forma geral, o estilo de vida das pessoas, ele tem mudado bastante, né, principalmente nas últimas décadas. O que a gente tem observado ultimamente? As pessoas estão se tornando mais obesas, né? Eu que faço pesquisa clínica, diariamente eu vejo muitos papers publicados falando sobre a importância de hábitos saudáveis, né, para que as pessoas consigam controlar doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, como a diabetes, a hipertensão arterial e até mesmo a obesidade, que hoje infelizmente, né, uma pandemia, além da Covid, tá? Vocês entenderam o trocadilho aí? Então continua comigo aí, vai surgir umas piadinhas aqui de vez em quando, beleza? Eu não fui autorizado a falar palavrão, tá? Então, se sair algum porta que abriu, vocês já entendem que é outra coisa, tá? Eu não tô querendo falar porta que abriu, não, é outra coisa mesmo. Então, turma, infelizmente nós estamos vivendo uma epidemia global aí de obesidade, né, e doenças crônicas. Então, esse aumento, ele traz um alto gasto com a saúde pública, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Tá? E assim, normalmente, muitos guidelines por todas as instituições, então para quem assim não é da área, ainda está estudando, é importante vocês entenderem que cada instituição ela tem um guideline. O que é esse guideline? São as especificações para você fazer uma intervenção com treinamento físico, tá? No nosso curso aqui, o que nós vamos aprender? Aqui é um geral, é como se fosse assim, ó, a prova do vestibular para a gente conseguir a certificação. Suponhamos que depois que vocês estiverem certificado trabalhando, Gil, estou com dúvida do treinamento físico com diabético. Existe um guideline para diabético. O que é esse guideline de diabético? Ele vai ensinar, então é um passo a passo, como que vai ser o treinamento aeróbico para esse diabético, como que vai ser o treinamento resistido para esse diabético, tipos de treinamento, porque é importante a gente controlar a glicemia desse diabético ao longo da sessão, e a mesma coisa para o hipertenso, né? Até mesmo para o obeso. Então, existem esses guidelines que são publicados na American Heart Association e outros órgãos aí dos Estados Unidos. Bom, enfim, dentro dessa perspectiva, as pessoas elas têm entendido que é importante praticar exercício físico. Então, tem aumentado bastante, né, a procura por treinadores pessoais. Existe aqui essa informação em relação à quantidade de aumento, né, da expectativa de contratação desse serviço até 2026 nos Estados Unidos, e eu falo que é em todo o mundo, tá? Porque aqui no Brasil existe assim uma grande explosão também de estúdios, academias, enfim. Então tem aumentado bastante a procura. E aí, por conta dessa grande informação que hoje não se detém mais no único local. Com a chegada da internet, um paper que muitas vezes, na minha época de formação, como eu comentei com vocês, eu sou formado há mais de 15 anos, quando eu me formei, para a gente ter acesso a um material científico, demorava às vezes meses, né? As revistas eram restritas, era necessário a gente enviar um e-mail, pagar um valor para poder receber o artigo e assim conseguir estudar. Então, nos últimos anos facilitou bastante esse acesso à informação, né? Bem como as mídias também elas têm feito isso, elas têm difundido, né, no dia a dia canais, então existem páginas na internet, no Instagram, de pessoas que falam sobre exercício físico e emagrecimento. E o mais importante em relação a mais do que pensar no emagrecimento é o quê? É tentar combater essas doenças crônicas que eu estou comentando com vocês, que existem em todo mundo e é um grande problema aí para a saúde das pessoas em geral, tá? E essa geração aqui, Baby Boomer, eu achei muito interessante essa colocação aqui no slide de falar que foi uma geração que cresceu praticando atividade física, né? Geração Baby Boomer é um termo que, na tradução,
propriamente, né, a explosão de bebês, né? Então, são uma grande quantidade de nascimentos aí de pessoas após Segunda Guerra Mundial. Se vocês colocarem na internet aí, digitar, vocês vão ver que tem uma série de informações falando sobre essa geração Baby Boomers, né? Essa geração, pessoal, além de ter crescido com essa prática de exercício físico, né, esse incentivo ao exercício físico, é uma geração muito conservadora, né? E provavelmente é essa geração que vocês vão encontrar nos atendimentos de vocês, que são pessoas que hoje já estão mais idosas, né? Pessoas que nasceram ali em 1946, 1950, 1960, foi logo ali também na parte temporal que começaram as televisões, né? Ficou mais acessível, né, a esses aparelhos de telecomunicações. Então, são pessoas, assim, extremamente antenadas. E são pessoas também que, normalmente, elas têm uma conduta mais conservadora. Porque essa geração, ela nasceu após a Segunda Guerra, então houve muitas mortes, né? Então, os pais foram incentivados a repopular o mundo, né, para continuar a perpetuação da nossa espécie. Então, é uma geração mais conservadora, que foi criada ali junto à família, então tem esse conceito de casar, ter filho, né? São pessoas que são extremamente criteriosas quando eles vão avaliar condutas, né? Nós vamos falar bastante de ética aqui, que é importante a gente entender essa intervenção ética, que é bem diferente nos Estados Unidos em relação ao Brasil, de como você vai se portar dentro de uma academia, como você vai fazer um atendimento personalizado, até onde é legal você ir com o cliente. Então, é uma geração assim, que ela é uma geração muito... como posso dizer para vocês? É uma geração que não dá muita liberdade, né? Ela é uma geração cautelosa. Muitas vezes eles vão procurar um serviço por indicação, eles não são muito assim, porque o professor, o treinador, ele é muito conhecido, eu vou procurá-lo. É muito mais fácil ele procurar um treinador por indicação de algum amigo, né? É uma geração assim. E também, por ser uma geração mais antiga, esses baby boomers, eles também fazem grande parte aí do nicho de mercado, né, de atuação do personal trainer, pelo fato de serem pessoas mais idosas e muitas vezes com algum problema de doença crônica não transmissível, tá certo, pessoal? Então, para quem está começando a acompanhar aí, classificação de doença crônica não transmissível é aquela doença que não é transmissível de pessoa para pessoa, né? Então, hipertensão arterial sistêmica, ela pode ser adquirida por fatores genéticos ou fatores comportamentais, bem como o diabetes e a obesidade. Tudo bem, pessoal, até aqui? Dá um joinha na câmera aí. Alguém quer falar alguma coisa? Estou tomando água, não é cachaça, tá? Mesmo sendo assim incolor. Então tá, pessoal, vamos seguir o barco. Tranquilo. Maravilha. Bom, então, como eu comentei com vocês, a função nossa de treinador pessoal, o que é? Trabalhar com esses clientes, e normalmente a gente faz esse trabalho em pequenos grupos ou um a um, né? E normalmente a meta do treinamento físico, muitas vezes, é estabelecida pelo cliente, tá? Para não dizer sempre estabelecida pelo cliente. Por que eu já começo a bater nisso com vocês? É fundamental nós entendermos que, às vezes, as nossas metas são muito diferentes da meta do nosso cliente. Vou dar um exemplo para vocês. Como eu comentei, eu trabalho como personal trainer há mais de 10 anos. Então, é muito comum a gente tentar ou querer, né, intervir num treinamento físico quando a gente vê um talento. Por que quando eu falo quando a gente vê um talento? Eu já trabalhei com corredores. E eu tinha uma mulher de meia idade, com menos de 40 anos, que ela nunca não praticava corrida, e aí ela começou a fazer o treinamento físico com a gente, né, levantamento de peso e praticar corrida, e eu percebi que ela era uma mulher talentosa para correr, que ela tinha uma boa condição física, né? A forma como nós treinávamos essa mulher fazia com que ela tinha um desempenho interessante. Geneticamente, ela tinha uma condição, né, de sempre sair na frente. E aí ela começou a participar de corrida de rua, então 5 quilômetros, 10 quilômetros, e ela começou a baixar tempo. Aqui numa corrida que ela participou com a gente, ela ficou entre os 10 da cidade. Então, eu vi nessa mulher, assim, ela tem talento, vou investir em treinamento físico para ela.
Só que à medida que eu comecei a aumentar, né, o estímulo para fazer com que essa mulher ficasse um pouco melhor, cada vez mais conseguisse baixar o tempo dela, isso eu comecei a perceber que isso assustou. Ao invés de incentivar ela a continuar no treinamento, ela teve uma certa desistência. Ela, Gil, não é isso que eu quero. Então, assim, eu ultrapassei o limite, né? E aí entra a parte da ética, que eu vou comentar bastante com vocês. Então, normalmente, a gente tem o nosso controle ali por meio de anotações, por meio de planilha, a forma como esse aluno está, encontra-se naquele momento da avaliação e nas reavaliações, mas nem sempre o que a gente quer para aquele aluno é o que ele quer. Então, a gente tem que tentar entender, né, e não ultrapassar essa barreira. Porque, às vezes, você vai propor um programa de treinamento mais intenso para esse aluno, e ao invés de você incentivá-lo a continuar com você, ele vai procurar outro treinador. Ou muito pelo contrário, pode ser que ele sinta dores que ele não está habituado a sentir, porque à medida que você aumenta o volume de treinamento, isso nós vamos ver também um pouquinho sobre fisiologia do exercício. Para você aumentar a capacidade física dos alunos, para você aumentar, né, a condição muscular, você precisa aumentar, né, essa demanda metabólica, então você tem que aumentar o estímulo, aumentar o volume, intensidade de treinamento. E isso, às vezes, pode causar um pouquinho de dor pós-treino, pode causar um pouco de desconforto nas articulações, e esse aluno, com certeza, ele vai ficar insatisfeito com o planejamento que você está fazendo, que está sendo além do que ele deseja, tá? Então, isso é muito importante, vocês sempre determinar metas de treinamento baseado no que o seu cliente está pedindo, e não naquela, mesmo você enxergando que esse cliente ele tem potencial para ser melhor, talvez ele não quer, né, ser melhor, ele quer apenas fazer um treinamento personalizado ali, beleza? Bom, com relação ao campo de atuação, então são vários campos, né? O slide que ele traz muitas linhas aqui dizendo. Com relação à avaliação física, nós vamos ver bastante sobre isso também. É importante a gente avaliar, entrevistar o cliente para entender qual que é o potencial desse cliente, para saber como que nós vamos fazer a intervenção com o treinamento, se esse cliente ele quer fazer treinamento na rua, se ele quer fazer um treinamento num parque, dentro de uma academia, se ele quer fazer um crossfit, né? E para isso a gente faz alguns testes de aptidão física. Então, além de entender como é que esse indivíduo está, ele é idoso? Não, ele é de meia idade. Ele é obeso? Não, ele é uma pessoa com sobrepeso. Então, a gente vai classificar a avaliação física dessa pessoa, para a gente conseguir prescrever um treinamento físico de forma apropriada. Além disso, junto com o cliente, quando a gente tiver essas informações em relação a qual que é o perfil do cliente nessa avaliação física, a gente vai conversar com esse cliente para conseguir estabelecer metas. E aí, então, desenvolver um programa de exercício físico. Então, somente depois de você avaliar o teu cliente e entender quais são as metas que ele anseia, é que você vai começar a pensar no treinamento físico. Em momento algum, você vai, por exemplo, esse cliente está me procurando, eu vou fazer aquele programa de treinamento lá que eu acho legal. Entendeu? Eu vi na internet um programa de treino bem bacana, isso está em alta hoje. Evitar fazer dessa forma, porque a primeira coisa que nós precisamos entender é qual que é a vontade desse cliente, né? Uma coisa que está muito em alta nas academias, né, nos centros aí de treinamento físico, é a prática de yoga, é a prática de pilates, né, a prática de treinamento com peso livre, kettlebell, então barras livres. A tendência hoje das academias é cada vez mais investir em espaços onde você faz mais treinamento funcional, sem muita utilização de máquinas, né? Então, a gente tem que estar antenado nessa questão aí para poder proporcionar um treinamento eficiente para o cliente e, assim, da mesma forma, conseguir retenção desse cliente. Uma coisa, pessoal, que eu gostaria de compartilhar com vocês é que, muitas vezes, não é difícil vender personal trainer. É difícil você fidelizar o cliente. Porque para você fidelizar, entra na questão de tudo isso que eu estou comentando com vocês. O tato que você tem com esse cliente. Você é ouvinte ou você fala mais? Né? Então, uma coisa que eu sempre gosto de brincar, principalmente nas aulas de pós-graduação, que aqui eu trabalho com biomecânica, trabalho com musculação avançada, escute o seu cliente. Né? Tenta entender qual que é a forma como esse cliente quer treinar.
né? Então, assim, por mais que a gente comece a entender as necessidades físicas por meio dessa avaliação física, nem sempre propor algo muito hardcore vai fazer esse cliente ficar contigo, beleza? E a gente tem que pagar a conta todo mês, né, pessoal? E aí, outra função importante do personal, além de avaliar, estabelecer meta junto ao cliente, o programa de treinamento que vai ser feito, é fazer o quê? Demonstrar técnica de exercício físico. Então, aí, para todo mundo que está aí sentado me ouvindo, é fundamental. Treinador que não treina não vai ser um bom profissional, porque ele não vai entender como ensinar. Principalmente exercícios dos quais, né, são importantes e fundamentais para a nossa melhoria da condição física. Por exemplo, existem alguns aspectos que a gente vai ver mais para frente, então vocês fiquem aí comigo, em relação à biomecânica, que é padrão de movimento alterado. É importante entender se esse cliente que está te procurando, ele tem uma boa condição para fazer um agachamento. Porque se você prescrever um treinamento para ele, no qual o agachamento é um exercício usual, né? O exercício natural que a gente faz ao longo da nossa vida, que é sentar e levantar, dependendo da sobrecarga que você pedir para esse cliente fazer, ou dependendo da amplitude de movimento que você propor para esse cliente, você pode levar esse cliente a uma lesão. Então, é fundamental entender alguns padrões biomecânicos, que a gente vai falar nesse nosso curso de formação, justamente para fazer uma prescrição também eficiente, tá? Em relação às técnicas. Então, fornecer esses programas de exercício de forma eficiente e segura, supervisionar a realização dos movimentos durante o exercício, fazer sempre aquele feedback, né? Então, tá sempre ali do lado prestando atenção no que o seu cliente está fazendo, manter sempre o registro das progressões desse cliente. Por exemplo, eu tenho uma planilha na qual eu anoto quando o meu cliente, ao invés de correr na velocidade, por exemplo, de 10 km por hora, ou aproximadamente aí 7,5 milhas, ele consegue fazer a 9 milhas, né? Ou então ele consegue correr a 12 km por hora. Eu faço essa anotação justamente para quê? Para que nas próximas sessões eu já faço uma grande atualização em relação a como ele está sendo, a evolução dele ao longo das sessões, né? Porque assim, dentro do treinamento físico, isso é uma coisa que futuramente nós vamos fornecer para vocês, estamos estudando a possibilidade de cursos pós-formação, que é prescrição do treinamento, é você estabelecer unidade de treino. Porque, por exemplo, o cliente ele te contrata para treinar 2 vezes na semana, ou 3. Então, toda aula que você dá para esse cliente, você faz anotações. Isso a gente chama do quê? Unidade de treino, tá? Então, assim, eu sei que para quem está vendo essa aula a primeira vez, que ainda não é treinador, que não tem essa experiência, parece muita informação. Mas, na verdade, pessoal, é informação, mas o que a gente precisa ter em mente é que um bom treinamento estruturado, ele tem que ser organizado. Então, a primeira coisa que um personal trainer tem que fazer é o quê? Conseguir estabelecer sempre anotações. Utilizar uma agenda que seja, anotar o cliente que vai treinar, as condições físicas que esse cliente apresenta. É um cliente com dor, né? Então ele tem um problema ortopédico, ele tem dor no tornozelo, ele tem dor no joelho, ele tem dor na coluna. Para quê? Para você fazer as intervenções necessárias de forma segura. Deixa eu ver aqui. Tem alguém chamando no chat. Pessoal, desculpa, eu só estou olhando o chat aqui para ver se tem alguma coisa para mim. Bom, mas eu acho que não. Daí vocês me chamam aqui, abrem o microfone e me chamam se for alguma coisa para mim, tá bom? Como eu estava comentando com vocês, a base do treinamento pessoal é a gente fazer o quê? Anotações. Então, é preciso você ter o quê? Uma planilha de atendimento. O cliente tal é idoso, esse cliente aqui é hipertenso, qual que é a conduta de treinamento, tá? Fiquem aqui comigo que vocês vão começar a entender como que nós vamos fazer esse atendimento aí do idoso, do hipertenso, do obeso e etc. Bom, daí é fundamental, como eu comentei com vocês, hoje o acesso está muito fácil, né? Possuir conhecimento atualizado. Então, por exemplo, vocês estão certificados, começaram a atuar, apareceu uma pessoa com problema cardiovascular. E isso é muito comum, principalmente nos Estados Unidos. Pessoas que sofreram infarto, pessoas cardiopatas, hipertensas, com doença metabólica.
Existem os guidelines que eu comentei com vocês. Então, precisa estudar, precisa entender como que funciona o metabolismo desse indivíduo para que vocês consigam ter sucesso na prescrição desse treinamento. Então, tem que estar sempre se atualizando, tá? E aí, além, isso aqui também é uma coisa muito importante na entrevista, né? Mostrar os benefícios desse cliente estar comprando o seu serviço, né? Então, não só vender para o seu cliente aquele sonho dele que, de repente, é emagrecer alguns quilinhos, é caber numa roupa, mas sempre elucidar, né? Enfatizar que, ó, você fazendo exercício físico, você vai diminuir o risco de ter infarto, né? Uma coisa que eu faço muito, pessoal, deixa eu tomar um pouco da água. Uma coisa que eu faço muito nos meus atendimentos, principalmente quando é a primeira entrevista, é entender qual que é a dor do cliente. Por que eu estou comentando isso com vocês? Eu me especializei em indivíduo infartado, foi porque surgiu um cliente com muito problema cardiovascular. Ele tinha 4 angioplastias no coração. Tá? Angioplastia, para quem não sabe, é a colocação de um stent. O stent ele funciona como se fosse uma mola interna na artéria. Então, imagina assim, a pessoa infarta, a artéria fecha, assim, né? O sangue não passa. Aí o stent entra assim, a molinha pega e abre a artéria, o sangue continuar passando. Esse paciente que me procurou, ele tinha 4 stents no coração. E quando ele foi fechar o serviço comigo de personal trainer, ele era empresário, ele falava assim, mas é um investimento muito alto, né? As academias low cost, N motivos. E aí eu peguei, olhei para ele e falei assim, ó, porque isso isso aí, vocês podem até anotar, tá? Faz a anotação de vocês aí, ó. Todo paciente que infarta, ele vai caminhar num corredor no hospital. Todo paciente que infarta. Aí eu olhei para ele, eu falei assim, ó, tudo bem, eu estou aqui para auxiliar o senhor. Né? E aí é importante também a linguagem corporal, porque eu apontei para ele, falei, estou aqui para auxiliar o senhor. E aí, por que eu falo da linguagem corporal? Porque aí você faz o gesto de sim e de negação junto com o que você está falando. E aí eu falei assim para ele, ó, o senhor quer infartar de novo? Aí eu fiz assim para ele. Aí ele falou que não. Eu falei assim, ó, o senhor quer ter saúde. O senhor quer que os seus netos possam passear com o senhor, fazendo gesto sempre positivo. Aí, turma, a hora que eu perguntei para ele assim, ó, o senhor quer infartar de novo? Fecha a câmera e olha para mim aqui agora. Essa foi a expressão do rosto dele. Ele estava assim, ó, normal, agora eu tô aqui. Ele fez assim, ó. Eu busquei na memória dele a maior dor. Porque eu, graças a Deus, nunca infartei. Mas dizem que é uma dor terrível. Existem pessoas, assim, que defecam, faz xixi na roupa, porque é uma dor terrível. Então, na hora que eu peguei nessa emoção, que eu falei assim, ó, o senhor quer infartar de novo? Ele fez assim, ó. Aí eu falei assim, não, agora, né, que eu enfiei, assim, a faca na dor, agora eu falei assim, ó, o senhor lembra daquele corredor que o senhor caminhou, depois que o senhor infartou? Aí ele falava assim, ó, pelo amor de Deus, ele levou até a mão no rosto, pelo amor de Deus. Eu falei assim, então vamos começar a fazer exercício físico junto, porque aí eu vou te ajudar para que isso nunca mais aconteça. Alguém falou aí, quer falar alguma coisa ou não? Pessoal, resumo da ópera. Eu treinei esse senhor por 1 ano e 6 meses, né? Ele fez uma viagem, assim, que foi... Ele fez uma viagem que foi sensacional. Ele me mostrou as fotos da viagem. Ele visitou 6 parques aí em Orlando, da Disney. Foi para a Califórnia, enfim. Ele fez um tour gigantesco com os netos. E o mais gratificante foi que ele dizia assim, ó... ele dizia assim para mim, eu não posso falar palavrão, né? Mas vamos lá, ele dizia assim, ó... Eu fiquei muito bravo com os meus filhos, porque aquela cambada de filha da pi, eles já haviam combinado entre eles. Eles iam me deixar no hotel dormindo, depois do almoço, e ia passear com as crianças. E aí, o que aconteceu foi que eu consegui acompanhá-los em todos os passeios, e muito pelo contrário, quando a gente chegava no hotel, no final de tarde, eles estavam todos cansados, né? E eu continuava ali brincando com os netinhos. Então, eu pergunto para vocês, isso tem preço?
Será que vai ser $100 uma sessão que vai fazer o cara deixar, que tem condição financeira de deixar de pagar para viver isso com os netos? Um senhor de 72 anos, a expectativa de vida é quanto? 80, 85? Tem mais 15 anos de vida, vai fazer dinheiro, vai guardar dinheiro para quê? Então, assim, eu chamo a atenção de vocês para que, quando vocês forem fazer esse tipo de entrevista, ficar muito atento no que a pessoa vai te falar. Porque tudo isso poderá e servirá, né, contra essa própria pessoa que está te falando. Então, guarda a informação, porque a partir do momento que você descobrir a dor, descobrir onde essa pessoa tem esse sentimento de necessidade, a venda é muito mais fácil. E fidelizar a venda fica fácil também, porque ela vai ver essa progressão, essa melhoria no dia a dia. Joia, pessoal? Bom, e isso também é muito interessante, porque o personal trainer ele tem esse poder de mudar a pessoa que está treinando com ele, e a família vai junto ali, vai junto nesse barco. Porque se uma pessoa começa a praticar exercício, a chance dele convidar a esposa ou o marido é muito maior. E como eu comentei com vocês, essa geração baby boomers, o que eles fazem? Eles gostam de indicação, eles gostam de pessoas que façam indicação para que eles façam essa contratação de serviço de uma forma mais cautelosa. Certo, pessoal? Tudo bem aí? Ô, Gil, é o Alisson que está falando. Isso aí que você falou desse... É o Alisson, aqui do Brasil. Oi, Alisson. Tudo bom, criança? Isso que você falou desse aluno seu de 72 anos, isso eu pude viver isso, vivenciar isso, tá? Numa aula de natação que eu dava, a mãe da aluna chegou para mim e falou assim: minha filha nunca mergulhou, ela tem 15 anos, nunca mergulhou na vida, e quando ela fez a primeira aula de natação, ela fez com boia, ela tinha medo de colocar o rosto na água, ela não mergulhava, não fazia nada. Beleza, deixa comigo. Eu deixei ela na água sozinha. A mãe falou: você vai deixar minha filha sozinha na água? Eu falei: vou. Ela tem que afogar uma vez, para ela não ter medo de água. Ela afogou uma vez, depois nadou normal. A mãe viu a evolução da filha comigo, mergulhando, nadando sozinha, fazendo tudo que uma nadadora faz. A mãe, no outro dia, já começou a fazer aula comigo também pela evolução da filha. Isso foi uma coisa assim que eu vi, a coordenadora da academia viu e falou assim: Alisson, você agora vai ser nosso, você não vai ser estagiário mais, você vai ser contratado agora. Olha que coisa boa. Já tem 3 anos, 2 anos, já tem 1 ano e meio que eu estou na academia contratado, dando aula. Está muito bom, está muito gratificante isso. Bacana, parabéns, Alisson. Como eu estou comentando com vocês, nós temos esse poder de mudar a conduta das pessoas e a forma como essas pessoas vão viver ali daquele momento em diante. Né? Então, por isso que é importante despertar essa vontade de fazer exercício físico. Certo, pessoal? Ó, uma coisa muito importante, tá? Nessas entrevistas que vocês vão fazer. Né? Aqui esse slide do Sinon. Então, de uma forma geral, mesmo que vocês tenham esse conhecimento, vai fugir da alçada de vocês. Então, é fundamental vocês sempre fazer um encaminhamento quando envolver algum diagnóstico de doença ou lesão. Existem vários testes para a gente entender como é que está o comportamento de uma articulação. Então, existe teste para você ver se o joelho está numa condição de ligamento cruzado anterior ou posterior rompido, para entender se esse joelho tem alguma fissura na cartilagem ali, se essa lesão ela de cunho cirúrgico ou não, né, com alguns testes, mas a gente sempre tem que se limitar em fazer o encaminhamento, de uma forma geral. Então, por exemplo, você identificou que a pessoa tem uma dor no joelho, mas ela ainda não foi no ortopedista. Então, não tenta fazer teste de cadeia, teste de gaveta, que chama, para poder falar assim: o seu problema é ligamento cruzado, entendi aqui, é o seu menisco que está ruim. Não, isso não é papel de treinador físico, tá certo? Outra coisa importante, esses problemas de saúde que estão diagnosticados e não estão com encaminhamento, ou seja, você recebeu um idoso hipertenso. Isso é muito comum, tá? Recebeu um idoso hipertenso.
Aí ele chega para você e fala assim, ó, vim praticar exercício físico. Cadê o atestado do médico? Primeira coisa. Porque se ele não tiver encaminhamento do médico, vocês estão assumindo a responsabilidade. Isso é muito perigoso. Porque por mais que a gente vai começar a entender como funciona os mecanismos do treinamento físico, como quantificar o treinamento e quais são as intensidades desse treinamento para ser de uma forma segura, e vocês também acredito que vão pesquisar isso aí nos guidelines que eu comentei com vocês, jamais façam prescrição do treinamento para quem não tem esse consentimento do médico que está iniciando uma prática, tá? Porque assim, só para vocês terem ideia, os pacientes, muitas vezes, tá? Não vou dizer que é sempre, mas assim, muitas vezes que são hipertensos, às vezes eles não seguem o tratamento da forma adequada. Eles tomam medicação no dia que eles têm dor de cabeça, por exemplo. Se é muito idoso e não tem nenhum cuidador, às vezes ele toma remédio o dia que ele lembra, entendeu? Então, às vezes você vai pegar um paciente hipertenso, você vai medir a pressão dele, a pressão ela tende a subir durante o treinamento físico. Se esse paciente estiver descompensado e não estiver tomando a medicação da forma incorreta, ele vai ter um evento cardiovascular na tua mão. E aí você vai responder criminalmente por isso. E aí, né, as leis, principalmente nos Estados Unidos, que funcionam, que é muito diferente do Brasil, e aí a coisa pode complicar bastante para vocês, tá? Então, sempre treinar pessoas que têm alguma restrição, seja doença cardiovascular, seja diabético, sempre ter um respaldo clínico de um médico, né? O médico assinar lá para que vocês façam esse treinamento. Outra coisa importante, porque se essa pessoa tem uma lesão, de repente, pré-existente, você identificou, a pessoa tem dor no joelho. Se você não pedir para ela ir no ortopedista para investigar e começar um treinamento com ela, essa dor aumentar, vocês vão ter problema, tá? Elas vão falar que machucaram, a dor aumentou por conta do treinador que fez exercício errado, porque fez exercício e não pediu para procurar um médico antes, certo? Então, esses testes é importante iniciar sempre com um questionário que nós vamos ver na avaliação física e em conhecer esse histórico também, principalmente se esse paciente, cliente de vocês, ele já tem um histórico principalmente de pais que têm doenças, né, ou irmãos, então é importante conhecer o histórico dele, nós vamos ver isso no tópico avaliação física. E sempre, quando for possível, orientar para que ele procure sempre um profissional especializado nessa área, da qual ele precisa de um acompanhamento melhor. Bom, uma coisa que, assim, impreterivelmente, essa palavra é bem grande, né? A gente tem que ser muito pontual, gente, de forma alguma, tá? De forma alguma, fornecer dieta ou prescrever suplementação para alunos, tá? Isso, assim, é uma coisa muito séria, tá? Não pode, porque se esse aluno, porventura, tiver um desconforto gastrointestinal, tá? Para quem está olhando assim, ó, gastrointestinal é cagar mesmo, tá? Cagar um monte, passar mal do estômago, ter muita dor, procurar um médico e falar que o professor mandou ele tomar um suplemento, aí vai complicar para o lado de vocês. Então, sempre, o cliente quer emagrecer, o papel de vocês é entrevistar esse cliente, estabelecer o treinamento físico por meio da avaliação física que nós vamos ver juntos e encaminhar esse cliente para o nutricionista. Jamais prescrever dieta, porque pode dar problema, tá? É muito diferente. Não existe o jeitinho brasileiro, não existe. Se esse cliente tiver alguma complicação com vocês vão ser responsáveis por isso, tá certo? Bom, com relação à distinção, né? Então, entender o que é atividade física e o que é exercício físico. Atividade física é todo e qualquer movimento que a gente faça no dia a dia, né? Por exemplo, o fato de eu fazer jardinagem, que é cortar a grama aqui, é uma atividade física, né? A partir do momento, fazer, por exemplo, lavar um salão é uma atividade física, fazer faxina, de uma forma geral, tudo isso é atividade física. A partir do momento que você estabelece uma frequência, uma repetição em relação ao que você está fazendo, isso se torna um exercício. Ou seja, o exercício físico ele é quantificado na questão de intensidade e na questão de volume. Tá? O que é atividade física? Vou fazer uma corridinha na rua, estou fazendo uma atividade física. A partir do momento que eu falei assim, eu vou correr na rua, só que eu pretendo fazer 400 metros.
correndo e mais 100 metros andando. Isso já é exercício físico, porque você já começou a quantificar, estabelecer a forma como você vai fazer essa atividade física. Então, essa atividade se tornou um exercício. Fácil de entender, pessoal? Tranquilo? A partir do momento que você estabelece volume, intensidade, vira exercício, deixa de ser atividade física. Tá certo? Então, vamos lá. Condicionamento físico. Então, indivíduo condicionado fisicamente. Então, ele é capaz de fazer as atividades do dia a dia com uma certa facilidade. E ele possui energia para fazer as atividades sem dificuldades. Então, é fundamental a gente sempre procurar o quê? A melhoria da aptidão física, a aptidão cardiovascular, tá? Para isso, a gente vai começar a entender a influência e a importância que é o treinamento de cardio, tá? Que é chamado assim, treinamento de cardio. O que é treinamento de cardio? Treinamento de cardio, pessoal, é importante a gente visualizar assim, o nosso coração, ele é responsável por bombear sangue para todo o nosso sistema, tá? Então, quando o indivíduo ele é fisicamente ativo, ele tem uma condição desse coração bombear sangue para todo o sistema e fazer com que esse corpo ele tenha maior facilidade para fazer as atividades do dia a dia. Em outras palavras, por exemplo, à medida que nós estamos envelhecendo, isso é comum, tá? É uma condição fisiológica. À medida que a gente começa a envelhecer, a tendência é a gente ter uma perda de força e massa muscular. E isso que eu estou comentando com vocês é muito importante a gente começar a entender, porque, como eu comentei, o mundo está envelhecendo, né? A quantidade de idosos no mundo ela tem crescido ano a ano. Então, sabendo disso, é aí que entra o papel do treinador. O treinador ele faz o quê? Ele ele toma medidas preventivas com relação à prescrição do exercício físico, justamente para que esse idoso ele consiga envelhecer com mais autonomia, né? Então, para que ele tenha maior força muscular, para que ele tenha maior condicionamento físico, maior condição de ser uma pessoa mais ativa e menos dependente. Para vocês terem ideia, tem um estudo que ele é muito interessante, tá? Isso vocês podem usar, se vocês quiserem anotar, claro, vocês podem usar na entrevista de vocês, quando vocês forem falar com um idoso, né? Esse estudo, o que ele mostrou para a gente? Ele mostrou que se uma pessoa tem 60 anos ou mais e nunca fez nenhum tipo de exercício físico, e essa pessoa iniciar a prática de exercício físico supervisionada, né, ou seja, com treinador, com personal trainer, por 2 vezes na semana e permanecer fazendo essa atividade ao longo de 53 semanas, então, por exemplo, aquele idoso lá que procura vocês com queixa de, eu tenho dificuldade de fazer minhas atividades do dia a dia, quer limpar a casa, ficar com meu neto, passear. Esse indivíduo aí, se ele permanecer fazendo 2 sessões de personal trainer com vocês por semana ao longo de 1 ano, a força muscular desse indivíduo vai retornar a uma força muscular semelhante a esse indivíduo aos 20 anos de idade. Fiz uma pausa aqui para dar uma respirada. Vocês entenderam o que eu falei? Então, a pessoa nunca fez exercício na vida, tá? Bem aquela avó mesmo, sabe? Aquela avó lá que faz bolo lá pra gente, né? Aquela pessoa que nunca fez exercício na vida, se ela começar a prática de exercício físico, contemplando, né, o que o nosso corpo precisa para melhorar essa condição física, o que nós precisamos? Precisamos de condição cardiovascular, então precisa treinar exercícios que são cíclicos, então caminhada, corrida, bicicleta, subir e descer step, degrau, fazer exercícios em cango jump, cama elástica, enfim, tem um monte de... Hoje nós temos várias formas de fazer esse treinamento aí de cardio eficiente, e a gente precisa do quê? De força muscular. E a força muscular, nós vamos ver no tópico de avaliação física, que é utilizando exercício básico, tá? De agachamento principalmente, e para quem for prescrever exercício em academia, exercícios básicos, supino reto, né? Agachamento e puxadas. Se você fortalecer esses 3 movimentos,
você pode ter certeza que esse indivíduo ele vai se tornar uma pessoa mais ativa e com menos problema, principalmente de mobilidade. Tá? Então, fica mais fácil para essa pessoa fazer as atividades, como caminhadas, atividades dentro da própria casa. Então, isso que o estudo mostrou para a gente, que ao longo de 53 semanas, se um idoso que nunca fez exercício na vida fizer 2 vezes na semana, a força muscular dele retorna como se esse idoso tivesse 20 anos de idade. Daí, um termo, né, que é bastante usado, que a musculação ela é anti-envelhecimento, né? Ela rejuvenesce. E durante muito tempo foi utilizado esse termo, que é o anti-age, né? Então, existem algumas terapias anti-age muito comentadas, né? E muitas vezes aí duvidosas, mas não vamos entrar nesse quesito. Então, é fundamental a gente ter esse entendimento que quando a gente melhora o condicionamento físico, a gente melhora a condição dessa pessoa fazer as atividades dela com mais facilidade, beleza?